1 de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10. 1 de Pedro 2, do versículo 4 ao versículo 10. Diz a autoritativa palavra de Deus: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, eis a tua palavra preciosa, bendita e santa, que vai ser exposta, meu Deus. Deus Santo, obrigado pelo privilégio de anunciar essas verdades. Obrigado a Deus por anunciar esse tesouro. Obrigado por nos revelar esse tesouro. Senhor Deus bendito, te pedimos, Senhor, a tua graça, porque quem vai pronunciar, ó Deus, essa mensagem é um pecador. Tua palavra é perfeita, ó Deus, mas nós não. Ela é, ó Deus, preciosa. Nós, ó Deus, só pela tua graça temos algum valor. E vamos ver isso, ó Deus. Concede-nos a graça de demonstrar isso, de apresentar, Senhor, o valor, primeiro de Cristo Jesus, e daqueles que estão, ó Deus, ligados a Cristo. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. Também, Senhor, aos ouvintes. Aqueles, ó Deus, que têm a grande oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor, ser pregada. Tristemente dizemos a Deus que, apesar de muitos e muitos de se multiplicarem os pregadores, são poucos aqueles que são fiéis, ó Deus, à exposição da tua palavra. Então tudo é graça, ó Deus, tudo é favor, tudo é misericórdia, e é o que nós te rogamos, ó Deus, que o teu Espírito agora esteja conosco para pregar, que esteja com os ouvintes para ouvir. Ó Deus, age apesar de nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, destes versos que lemos, Pedro está agora descrevendo Cristo e a sua igreja sobre a figura de um templo. E sempre temos dito aos irmãos a importância de entendermos quem Deus é, quem nós somos, quem Cristo verdadeiramente é. E aqui o apóstolo Pedro vai mais ainda trazer essas verdades. E vai mostrar aqui algo muito importante para os cristãos verdadeiros, que é o privilégio que os cristãos verdadeiros têm de serem eleitos de Deus, de estarem ligados a Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque, irmãos, todo cristão verdadeiro passa por provações, passa por dificuldades,
passa por momentos difíceis na sua vida, porque, repetimos, o caminho não é largo. A porta não é larga para entrar no céu. É estreita. E é o que o apóstolo Pedro aqui, guiado pelo Espírito Santo, está escrevendo primeiramente aos irmãos destinatários dessa carta, que é uma palavra de encorajamento. E queremos trazer também essa palavra de encorajamento para os irmãos. Esses irmãos precisavam ser encorajados por causa da sua fé, por causa do momento de dificuldade que estavam passando, porque estavam sendo perseguidos. Pode ser que hoje você não esteja passando por dificuldades, mas você precisa estar instruído, porque você vai passar por dificuldades. Você vai passar por um momento de aperto. Você não tem ideia de como será e nem onde será esse aperto. Mas você vai passar. Veja, irmãos, que essa mensagem, essa pregação é diferente da teologia da prosperidade, que fica prometendo aos crentes fiéis ganhos materiais. Não, a palavra verdadeira, ela diz assim: no mundo você vai, a sua certeza tem aflição, é ter dificuldade. Então você já vai se preparar para esse momento. Se você está passando por esse momento, melhor ainda. Melhor ainda. Eu desejo que você fique encorajado também para permanecer firme, porque são muitos os privilégios. Apesar dos momentos difíceis, são muitos os privilégios daqueles que estão na família de Deus, naqueles que foram chamados, eleitos por Deus. Pedro está falando aqui, irmãos, a homens e mulheres que estavam longe de casa não por opção. Na verdade, eles tinham duas opções, basicamente. Muitos deles. Quais eram essas opções? A primeira, fugir. Ou a segunda opção, servir de espetáculo no Coliseu. Muitos deles estavam passando por isso. Esses irmãos aqui fugiram. Estavam como forasteiros nas províncias do Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia e Bitínia, como nós vemos na primeira epístola, nessa primeira epístola, no versículo 1, capítulo 1. Eles estavam bem distantes das suas casas. Irmãos, alguns estavam a mais de 1.000 quilômetros de Jerusalém, tomando Jerusalém como referência. Mais de 1.000 quilômetros. Os irmãos podem imaginar isso? Longe dos seus amigos, dos seus parentes, longe de onde eles conheciam. Quem sabe de onde eles nasceram, onde eles estavam acostumados. É por isso que o crente, irmãos, precisa entender que nessa vida está como forasteiro e peregrino. Às vezes a gente fica se agarrando ao local, agarrando à família, agarrando-se a uma situação, a um status, a um emprego, a escola. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar. E Pedro, sabendo dessa dificuldade, observando a necessidade dos irmãos, ele vai mostrar os muitos privilégios desses irmãos serem eleitos de Deus. E é exatamente esse o título do nosso sermão: os privilégios dos eleitos de Deus. Veja como ele começa o argumento. Veja como ele começa. Versículo 4, a parte A. Chegando-vos para ele. Para ele quem? Cristo. Lembra que a gente tem dito aos irmãos? Não tire os olhos de Cristo. Não se distraia com nada nesse mundo. Não se prenda a nada. Olhe para Cristo, a pedra que vive para sempre. Aqueles irmãos sofrendo perseguição por causa do reino de Deus, era muito importante eles saberem que Cristo vive. E não só isso, Apocalipse 1:8 nos diz que Cristo tem as chaves da morte e do inferno.
Então aqueles irmãos estavam também correndo risco das suas vidas? Sim. E o crente nos dias de hoje está correndo risco de vida? Também sim. É porque a gente, irmãos, tem a tendência de valorizar mais aquilo que não deve ser valorizado. O que é que a gente tem que valorizar mais, irmãos? O espírito, a alma. A gente tem a tendência de valorizar o corpo, o material, o que se pega. Nós vamos ver isso hoje. Nós vamos ver isso. O que se vê, o que se enxerga, o que se experimenta, o que se é palpável. Mas lá em João 11:25 diz: aquele que morra, estando em Cristo, sendo eleito, ainda que morra, viverá. Pedro está nessa perspectiva, nessa tonalidade da carta, para que aqueles irmãos entendam que seus sofrimentos iriam os conduzir à glória. Olha a parte B do versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ora, se Cristo foi rejeitado, vocês que são seguidores de Cristo vão ser rejeitados também. Mas vocês têm muitos privilégios. Ele já havia dito, irmãos, Pedro já tinha dito aos membros do Sinédrio, a gente pode ver isso lá em Atos 4:11, fazendo referência a uma profecia do Salmo 118:22, que a rejeição vai sempre ocorrer pelos homens. Nós não podemos imaginar outra coisa. Mas o mais importante é que Cristo foi escolhido e honrado por Deus e nós estamos unidos a Ele. Deus colocou Cristo como a pedra mais importante do novo templo. Quem é esse novo templo? A sua igreja. Agora os que se chegam a Cristo tornam-se, por sua vez, pedras vivas. Olha o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. E aqui, irmãos, está o primeiro privilégio que nós queremos trazer para os irmãos. Quais são os privilégios dos eleitos de Deus? É que sobre Cristo, em Cristo, por causa de Cristo, todos os crentes são edificados templo espiritual. Eu quero trazer isso para os irmãos. No novo templo de Deus, que é a igreja, Cristo é a cabeça e nós, os crentes, somos o seu corpo. Pedras vivas, construídas como uma casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Veja, irmãos, é a mesma linguagem. Olha o que Paulo disse. Acompanhe comigo aqui. Efésios 2:19-22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Veja, você é estrangeiro e peregrino aqui nessa terra. Quando você passa a ser da família de Deus, você não é mais um estrangeiro, você é concidadão dos santos. E sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja o que é que significa. Olha a linguagem aqui, irmãos. Veja de novo. Quero trazer para os irmãos a realidade. Ultimamente tenho trazido essa perspectiva da linguagem da antiga aliança, da nova aliança. Veja, Israel tinha um templo, não tinha? Ora, Deus mesmo autorizou Salomão a construir esse templo. Muito bem. Belíssimo. Os irmãos sabem da história. Foi destruído. Depois reconstruído. Depois destruído. Até que naquela época tinha o templo de Herodes.
que era também grandioso. Mas ele era composto de pedras. Pedras o quê? Pedra morta. Uma pedra sobre outra pedra. Uma pedra sobre outra pedra. Era um templo morto. O que é que era vivo naquele templo? A glória de Deus. Quando Deus estava ali, né? Quando Deus habitava. Mas os judeus não entendiam não tinham esse entendimento. Até mesmo os discípulos. Os irmãos lembram que nós estudamos em Lucas 21, do 5 ao 6? Os discípulos olharam para o templo e disseram: que belas pedras e que ofertas. Que visão era essa? A visão humana. Não era a visão espiritual. Cristo, para alertá-los, para fazê-los crescer, para fazê-los amadurecer, terem a visão correta, disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Mas o templo ia acabar. E onde é que o Espírito Santo ia habitar? Onde é que Deus iria habitar? No novo templo. A qual o templo antigo assim prefigurava, né? Era uma sombra. Não era mais de pedra, mas de pedras vivas. Pedro está se referindo a este templo. Homens e mulheres remidos. Mas esses aí construídos sobre a pedra fundamental, Cristo. Por isso que Pedro disse: vós também sois pedras vivas. Por que é que isso é importante, irmãos? Porque nos dias de hoje, irmãos, muita gente não compreende essa verdade. Pensa que igreja, quando pensa em igreja, é como um templo físico, um edifício. E muitos valorizam belos edifícios, né? Em locais de referência. Tem muita gente, e a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente é levado a isso, valorizando o local, as estruturas, como os discípulos. Penso que eu já contei para os irmãos, vou repetir essa história. Quando estudante de teologia, o pastor Neil Hagman, ele disse que contou que pediu ao corpo de presbíteros da sua igreja recursos para as missões. E eles se reuniram com ele e disseram: olha, agora nós não podemos destinar recursos para isso, porque nós estamos tendo despesas com a manutenção dos prédios. Aí ele parou e disse: vendam os prédios e me dê o dinheiro para as missões. Isso é a visão. Certa feita, irmãos, testemunhei isso. Estava numa igreja. E eu participei da escola dominical. E logo depois tinha uma sessão administrativa. Uma assembleia. E eu estava lá como ouvinte. Fiquei mais afastado há muitos anos atrás. Vários anos atrás. E na pauta estava uma fala da Comissão de Patrimônio e Finanças. Eu conhecia bem os membros da Comissão de Patrimônio e Finanças. Contadores, advogados, pessoas profissionais gabaritados. E o pastor presidente pediu que o presidente da Comissão de Patrimônio e Finanças se apresentasse, trouxesse o relatório e o parecer, para que a igreja apreciasse e votasse. Tal foi, os irmãos apresentaram um relatório contábil impecável, das despesas e tudo, das necessidades da igreja. E eles tinham uma necessidade porque havia um veículo, a igreja possuía um veículo, a famosa Kombi. E essa Kombi da igreja estava já assim bem sucateada, e essa Kombi era utilizada para pegar os irmãos, uma cidade maior, e levavam e faziam os trabalhos de evangelização. E sabe qual foi o parecer da comissão? Terminou tudo, apresentou o relatório e disse: irmãos, a gente precisa trocar a Kombi, só que a gente não tem recurso para trocar a Kombi. A Kombi vale tanto, a nossa é velha, vale X, e a gente
pela que é a previsão das despesas, a gente não tem dinheiro para assim as parcelas de uma nova Kombi. A nossa proposta é o seguinte: como a igreja vai ter um novo pastor, vocês baixam o salário do pastor, a gente pode comprar a Kombi. Eu quase me levanto na Assembleia. Eu não estava nem preocupado se eu era membro, se não era membro, se ia mandar calar a boca. Essa é a visão? Preocupado com o templo, as paredes, as coisas. Pela graça de Deus, o pastor que estava com muita tranquilidade disse: irmão, olha, não sou eu que vou ficar aqui não, mas essa decisão está errada. Não é comigo não. Por que é que os irmãos vão fazer uma coisa dessa? É mais importante a Kombi, ele não usou essas palavras, sou eu que estou dizendo agora, do que o culto, belas pedras. Irmãos, a igreja são as pedras vivas. As pedras vivas são a igreja. Não são as pedras mortas. Não são o patrimônio. A igreja é a reunião dessas pedras vivas. É por isso que várias vezes você vê no Novo Testamento referir-se à igreja. Essa igreja que se reúne na casa do irmão tal. Essa é a igreja, é a reunião dos santos. O valor da igreja, irmãos, está nas pessoas. A igreja existe porque onde está 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Que o templo do Espírito Santo são as pedras vivas. Não é a estrutura. Jesus, irmãos, não morreu para comprar terra e edifícios. Jesus morreu para comprar as almas dos eleitos, homens e mulheres, que estavam mortos em seus delitos e pecados. A igreja é um edifício construído com pedras vivas que foram compradas com o sangue de Cristo. Ela é um organismo vivo, composta de pessoas que foram chamadas para saírem do mundo. E você, na condição de uma pedra viva, foi escolhido. Isso é um privilégio muito grande. Você faz parte do projeto de construção. E bênção é compreender essa verdade. Que você, por fazer parte desse edifício, está sendo lapidado dia a dia para se encaixar nesse edifício de Deus. Por isso que é vivo. Isso não é uma pedra que foi, como aqui, foi posta, está ali no lugar e não sai mais do lugar. Se sair você está sendo lapidado. Um edifício que cresce, que é vivo, um organismo vivo. Isso é o que Pedro está trazendo para a gente, irmãos. Então, por isso que quem está unido a Cristo tem que estar unido a uma igreja. Por quê? Porque nesse edifício não tem tijolo solto, não tem pedra solta. Você vê a linguagem de pedra solta? Não, pelo contrário. Unidos, juntos. Há alguns que se posicionam desse jeito, né? Algumas pessoas, quando a gente prega, e hoje tem muito desigrejado, né? E quando a gente diz que isso não é bíblico, as pessoas dizem: é porque eu não sigo homem nenhum, eu sigo Cristo. Então, eu seguindo Cristo, eu não preciso estar submetido à instituição da igreja. Você está contrário ao que diz a Escritura, irmão. Isso é contrário ao que diz a Escritura. Onde é que tem essa concepção de igreja? Você fora da igreja, fora, sem fazer parte. Onde é que existe corpo com um membro fora do corpo? Não existe. Então, quando dizem, eu não sigo homem algum, eu sigo a Cristo, isso parece ser espiritual, mas na verdade, irmãos, é quando alguém quer fazer sua própria vontade. Ele diz isso, usa esses argumentos. Quais são os privilégios, irmão, daqueles que foram eleitos por Deus? Em Cristo, por Cristo, sobre Cristo, eles são edificados templo espiritual. Esse é o primeiro privilégio. Eu quero trazer o segundo. Segundo privilégio aqui, sobre Cristo, por Cristo, em Cristo.
eles formam o Israel espiritual de Deus. O novo edifício espiritual está sendo formado. Cristo é a pedra principal. Essa é a igreja. É o Israel espiritual de Deus. Os crentes são as pedras vivas desse edifício. E Cristo é a base. A nós, os que cremos, pertence a honra que é de Cristo. Esse é o privilégio. A honra nossa, não, de Cristo. Sempre gosto de lembrar de alguns corinhos antigos, né? Que a gente cantava, eu até contei. Se você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Só o valor não é em você, é no Espírito Santo. Ninguém cantava com esse sentido. Ninguém cantava. Isso é ilusão. A honra é de Cristo, o privilégio é de Cristo. Agora, quem não crê, Cristo, ao invés de ser a base da sua vida, a sua referência se torna agora uma pedra de tropeço, uma pedra no meio do caminho. Em vez de ser a base, a pedra base, a pedra angular de referência, vira uma pedra de tropeço. Veja os versículos 6 a 8, de 1 de Pedro 2. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular. Veja, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra. Olha, Cristo é o que? A pedra, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro vai finalizar aqui o tema da pedra, apontando para a natureza dessa pedra. Então, ela é uma pedra preciosa, mas ao mesmo tempo ela é uma pedra de tropeço. Assim como os crentes são o bom perfume de Cristo para os que creem. Mas para os que não creem, é mau cheiro. Mau cheiro. Mau cheiro. Aqueles que creem é uma pedra preciosa. Os que não creem é uma pedra de julgamento. Os judeus consideravam assim Jesus Cristo uma pedra de tropeço. E nos nossos dias as pessoas também. Nos nossos dias, quem não recebe a palavra se tornam adversários. Como os judeus eram adversários de Cristo e dos seus seguidores. Muitos perseguidos, maltratados. Onde é que eles tropeçam? Na palavra. Por isso que tem que pregar a palavra. E a palavra é exatamente para alguns as boas novas, né? De salvação. Mas para outros, irmãos, essa boa nova, esse convite, se torna um tropeço, um engano. E é interessante, né? Olha aqui, irmãos, mais uma vez, a clara, e nos textos seguintes nós vamos ver a doutrina da eleição. Jesus é pedra de tropeço para as pessoas que foram destinadas para esse propósito. Olha aí o que Pedro diz. Foram pré-ordenados para isso, foram reprovados. Agora, falando para os irmãos forasteiros, Pedro está dizendo, vocês foram abençoados, meu irmão. Lembre-se de novo, qual é o contexto? Perseguição, dificuldades, problemas. Por causa de quê? Estavam servindo a Cristo. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Você vai ter que começar a ter dificuldade na sua casa. Começa de casa. Coração duro, dificuldade. Vai para a rua. Meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu vejo
Essas verdades na palavra de Deus, eu me lembro de um retiro que nós participamos há muitos e muitos anos atrás. Mais de 20 anos atrás. E o pregador dizia, se você não está passando por dificuldades por causa do evangelho, tem alguma coisa errada na sua vida. E eu parei para refletir comigo mesmo, eu disse, estou tendo dificuldade. Fui sincero, né? Eu procurei qual é a dificuldade que eu estou tendo, se não achei dificuldade. O que estava acontecendo? Tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Ele disse, irmãos, mesmo que vocês estão passando por essas dificuldades, mesmo irmão, você hoje que está passando por dificuldade, você é um eleito, você é um abençoado. Você faz parte do Israel espiritual de Deus. A vocação espiritual. Você é o povo de Deus. Olha o versículo 9, a parte A. Acompanha aí a leitura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero ver com os irmãos cada um desses títulos. Que esses títulos pertenciam antes à nação de Israel. Mas a nação de Israel era o quê? Era uma figura do Israel espiritual. A gente tem que olhar à luz da nova aliança. Por isso que a gente hoje não entende que Israel, a nação que está lá, ainda vai ser abençoada por Deus. Não, porque nós entendemos que é o Israel espiritual. Então, o que é que ele diz aqui? Na nova aliança, olha, na nova aliança, no novo pacto, não o pacto antigo, não o pacto das obras, não o pacto sinaítico, não o pacto mosaico, não o pacto com Noé, mas sobre a nova aliança, o novo pacto. A igreja é raça eleita, ou seja, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver cada um dessas questões, irmãos. Sob a perspectiva da nova aliança. Povo escolhido. Para a gente entender bem isso, a gente tem que ver como foi que Deus escolheu Israel. Por que é que Deus escolheu Israel? Se ele é uma figura, né? Por que é que Deus escolheu Israel? Ele diz isso lá em Deuteronômio. Capítulo 7, versículos 6 a 8. Eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Agora vamos ver o critério de escolha. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então, por que é que Deus escolheu Israel? Porque ele era forte? Porque ele era numeroso? Porque ele tinha algum tipo de vantagem, superioridade? Não. Ou seja, ele os escolheu porque não mereciam. Não porque eles mereciam alguma coisa, porque eles não mereciam nada. Ele escolheu por graça, sem mérito nenhum. A pergunta, por que Deus lhe escolheu? Por que Deus escolhe nos dias de hoje as pessoas? Pelo mesmo motivo. As pessoas fazem alguma coisa hoje em dia para impressionar Deus e Deus os escolhe? Deus escolheu as pessoas que ele sabia que um dia eles iam atentar para a sua palavra. Deus escolheu as pessoas porque quando ouvissem a respeito do Senhor Jesus Cristo, eles diziam, eu escolho Jesus. Não. Foi pela fé? Também não. Porque ninguém nasce com fé. A fé é um dom, é dado.
pela sua bondade do coração? Não, Paulo disse assim, não há um justo, nenhum sequer. Foi porque você escolheu primeiro a Deus? A Bíblia diz não, Deus nos escolheu primeiro. Então, por que é que alguém faz parte? Porque você faz parte do povo escolhido, por graça. Infinita graça. Amor que você não consegue compreender nem medir. Aí Pedro está trazendo isso para os irmãos que estão passando dificuldade pelo amor a Deus, pela sua fidelidade a Deus. Ele disse, irmão, nós temos privilégio, nós temos que olhar para Cristo. Senão a gente vai sucumbir. Senão as dificuldades do seu dia a dia, você vai sucumbir. Porque não é fácil seguir o Senhor. Não é fácil mortificar, irmãos, o pecado todos os dias. Mortificar o seu ego, o seu eu, que é muito forte. As suas vontades, que são fortes, que batem no seu coração, aqueles desejos. Não é fácil você ver o ímpio prosperando. Você vê o ímpio prospera, meu Deus, e eu saio do canto. Eu busco fazer a vontade de Deus e saio do canto. Continuo aqui. Às vezes não é nem com o ímpio, às vezes é com o irmão. Você olha para o irmão e diz, irmão, está melhorando e eu aqui. Vem muitas coisas na mente. E os dados inflamados do maligno? Hein? Ele sabe trabalhar, ele conhece. Ele nos conhece, ele conhece a nossa natureza. Ele sabe. Por isso que nós estamos estudando a lei de Deus. Ele diz, olha, não se ire, senão você mata, né? Matarás. Tenha domínio próprio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes que seja para edificação. Sua palavra seja temperada com sal. Veja o que você vai dizer. Dificuldades, mas olhe para os privilégios. Não olhe para o aspecto meramente físico, material. Tem a visão espiritual, tem a visão espiritual que o Pedro está trazendo aqui para os irmãos. Só você fazer parte dos eleitos, isso aqui não acabou. E nós mostramos para os irmãos que lá o Lázaro pobre morreu pobre e doente. Eu acho que nenhum de nós, irmão, está na condição de Lázaro. Nenhum. Nenhum de nós. Somos privilegiados. Mas por quê? Só por graça. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, que no novo céu e na nova terra, ninguém vai poder dizer, eu estou aqui porque eu escolhi a Deus. Nós lemos hoje pela manhã, não foi? João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, se dependesse de você, você jamais iria escolher a Deus. Jamais. Você ia fugir de Deus como seu pai fez. Seu pai Adão, primeiro pai. Você ia fazer a mesma coisa. Mas agora você faz parte da família de Deus, seu pai é outro, né? Além disso, irmãos, olha só. Além de povo escolhido, você é sacerdote de Deus. Como era o sacerdote antigamente? No velho templo. Ele estava lá no templo, exercia as suas funções, seus ofícios. No Novo Testamento, irmãos, na Nova Aliança, o sacerdote é o próprio templo. Não foi disso? Nós somos um templo móvel. Templo móvel. Templo feito de seres humanos vivos. Cada um desses é um sacerdote. É por isso que a gente não precisa de ninguém
para interceder a Deus por nós. Nós mesmos temos livre acesso a Deus. Só precisamos de Cristo, que está à destra de Deus intercedendo por nós. Nossas orações, Tiago nos diz, devem ser em nome de Jesus. Por que é que nós somos sacerdócio real? A fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Precisamos atentar bem para isso. Quando essa carta foi escrita, irmãos, certamente o templo ainda estava de pé. Estava próximo a ser destruído. Bem próximo. Mas os sacerdotes estavam ali oferecendo sacrifício. Mas os verdadeiros crentes sabiam que aquele sacrifício não tinha mais significado, porque Cristo já tinha morrido uma vez por todas, como inclusive foi orado aqui. Pedro está dizendo que os sacerdotes do novo templo, que somos nós, não tinham mais que oferecer sacrifícios físicos. Eles iam oferecer agora o quê? Sua vida. Foi isso que Paulo disse, lá em Romanos 12:1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Esse daí é o culto que Deus quer receber de nós. Então, qual é a oferta que Deus recebe? Você se oferta. Você se oferta. Você não tem mais sua vida como preciosa, você se oferta. Quem perder a sua vida, vai ganhar. E quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Por quê? Porque esses sacrifícios têm que ser aceitáveis a Deus. Como é que o sacrifício é aceitável? Não é para o seu esforço. Não é para o seu esforço. Por quê? Meu irmão, o máximo que você puder nunca vai ser suficiente. Suas orações nunca vão ser sinceras o suficiente. Você nunca vai ser zeloso e diligente o suficiente. Suas obras são imperfeitas. A Bíblia diz, as suas melhores obras ainda estão misturadas com pecado. Como é que elas vão ser aceitas? Por meio de Cristo Jesus. Por isso que você depende de Cristo. Por isso que você não tem mérito nenhum. Depois que você fizer tudo o que for mandado, você diga, sou servo inútil. Mas muitos não querem, não. Isso não. Não quer ouvir que o pastor diga que você é um servo inútil, não. Quer que você tenha valor, que você é importante. Quer que você diga seu nome no microfone. Quer que chame você à frente. Que apresente você, sua família. É só por meio de Cristo. Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, por meio de Cristo. Mas não parou aí não. Pedro ainda diz que nós somos nação santa. Olha só. O que é isso? Isso manifesta a relação de aliança que Cristo tinha com Israel. Agora nós estamos sob a nova aliança. Olha, está entendendo? Por quê? Porque a antiga aliança, irmãos, o pacto anterior foi quebrado. O pacto de obras foi quebrado. O pacto no Sinai foi quebrado. Irmãos, bastou Deus falar todas aquelas palavras em Êxodo capítulo 20. Os irmãos vão ver. Deus terminou de pronunciar as suas palavras. Principalmente em Deuteronômio 5, que é a repetição. E o povo, meus irmãos, ficou tremendo. O povo tremeu. O povo disse, Moisés, fala contigo, fala conosco, não deixa Deus falar diretamente com a gente, não, que a gente vai morrer.
Foi isso que eles disseram. Aqui, ó, Deuteronômio 5:25. Agora, pois, porque morreríamos? Porque este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Parece assim um temor justo, né? Correto. Eles disseram isso. Ó, 26. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Quem? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Aí Deus disse o seguinte, preste bem atenção. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Ó, essas palavras foram muito bem. Agora, Deus vai continuar falando. Versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera que eles tivessem tal coração. Eles quebraram, irmãos, esse pacto, essa aliança. Mas nessa nação santa aqui, referenciada por Pedro, não está em vigor o pacto de obras. Não está em vigor o pacto no Sinai. Está o pacto da graça. Porque os outros pactos todos foram quebrados. Essa nação santa aqui, o pacto é da graça feita com Jesus Cristo. Naquele outro pacto, todos os que nasciam de Israel estavam debaixo do pacto. Ou não estava? Estava. Mas do pacto da graça, não. Para ser constituído essa nação santa, eles têm que ser aceitos por Cristo Jesus. Não é por nascimento. Eles precisam ser separados para aquele propósito especial. A Bíblia está clara, irmãos, que Israel falhou, Adão falhou. Todos falharam. Mas por que é que esse daqui não se falha? Por que é que você permanece? E é um privilégio muito grande. Porque o pacto é feito com Cristo. Não é por seu nascimento. Não é por sua nacionalidade. É pela graça. É o pacto da graça. Por isso que ele disse, eu garanto. Esses daí vão permanecer até o fim. Porque a garantia está em Cristo, não está em nós. Não está na descendência. Aí estes, desta nação, cantam um hino diferente. Juram fidelidade a uma bandeira diferente. Eles têm nova cidadania. Eles passam a ser cidadão dos céus. Essa é a nação santa. E por fim, irmãos, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que Deus dispensa um amor peculiar, um amor próprio. Não é a graça comum que está sobre todos os homens. Deus derrama graça sobre todos os homens. Nós estávamos falando, por que é que os ímpios têm determinadas habilidades, conseguem fazer coisas incríveis? Isso é a graça comum. Por que é que os homens convivem, irmãos, entre si e não se matam uns aos outros? Não é porque eles são bonzinhos, não. Isso se chama graça comum. Se Deus deixasse, irmãos, o homem entregue a si mesmo, em pouco tempo eles se acabavam. Paulo nos diz que somente o povo de propriedade exclusiva de Deus é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somente quem está em Cristo tem essas bênçãos. Por que também o mundo ainda não se acabou, irmãos? Porque tem sal e luz. Entende? Por que esse mundo não apodreceu ainda? Porque ainda tem o sal da terra nesse mundo. Quando é que esse mundo vai ser destruído?
É simples, quando todos os eleitos forem chamados. Então esse mundo só está aqui, só existe por causa dos eleitos. É ou não é privilégio? Irmãos, Deus muda o coração dos homens por causa dos eleitos. Deus muda a decisão dos homens por causa dos eleitos. Ele faz conforme quer por causa da história da redenção do seu povo. É muito privilégio. É que a gente fica olhando para o mundo, aí perde a noção dos privilégios. A nação santa tem um propósito de vida diferente. As pessoas nascem, vivem e trabalham para suas famílias, para si mesmo, para o seu progresso, para a sua melhora, né? Não é assim que a gente diz, a gente tem que buscar as melhoras, né? Que melhora? Espiritual? Essa decisão é sua melhora espiritual? Essa escolha vai lhe fazer bem espiritualmente? A nação santa tem essa perspectiva, né? Ela não vai satisfazer suas necessidades, seus planos, ela vai procurar o plano de Deus. Ela vai querer satisfazer o cabeça, a cabeça do corpo, a cabeça da nação. Aí o que é que ela vai fazer? O que glorifica a Deus, não o que é melhor para mim. Como é que você vai escolher? Qual é a seu parâmetro de escolha? Para quem é nação santa é a glória de Deus. Para o mundo isso é o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, né? Aí o pessoal vai dizer, não, tá certo, você escolheu certo. Você vai dizer que escolheu errado? O cristão, quem faz parte da nação santa, tem outro parâmetro, tem outra régua de medida. Por isso que o valor desse povo não reside nele mesmo. Olha, irmãos, frequentemente sucede que o valor de um objeto, normalmente, ele está intimamente ligado a quem pertence a esse objeto. Deixa eu dar um exemplo. Algum objeto comum, ele pode adquirir um grande valor se ele pertencer a determinada pessoa. Não é verdade? Deixa eu dar um exemplo aqui, só um para os irmãos. Em 2020, uma limusine, ano 1969, isso em 2020, 3 anos atrás. Uma limusine, ano 1969, carro antigo. A gente diz, carro velho, né? Carro antigo. Mas estava novo, mas era um carro antigo. Foi a leilão. A casa de leilão, a meta era mais de $1 milhão. $1 milhão. 1,1 milhão de reais. Um carro de 1969. Por que esse carro vai custar tanto? Sendo uma limusine. $1 milhão você compra limusines novas, moderníssimas, que nem se compara a de 1969. Por que ela valia tanto? É porque ela pertenceu a Elvis Presley. Se pertencesse a mim, irmão, não valia nada. Ia dizer que era velho. O valor do povo de propriedade exclusiva de Deus está no seu proprietário. Seu valor é espiritual. Por quê? Porque o destino dele é glorificar a Deus. Aí tem valor. É diferente daquele corinho. É bem diferente. São muitos privilégios, irmãos. Eu queria trazer isso para os irmãos, porque eu sei. A pressão do mundo, o nosso coração. A gente está aqui quando é amanhã, de manhã que se levanta. As influências são as mais diversas possíveis para você perder o foco do seu chamado. Eu quero mostrar para os irmãos que, com base nesse texto,
Pedro está dizendo para aqueles irmãos e para nós que há muitos privilégios de ser um eleito de Deus. Ele diz: irmãos, vocês são pedras vivas no templo espiritual de Deus. Entenda o que isso significa. Pedras vivas. Nós somos sacerdotes reais, santos no templo espiritual de Deus. Nação santa, povo de propriedade. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Agora, para finalizar, quero dizer aos irmãos que esses privilégios não são dados sem uma razão, sem um motivo. Há responsabilidades intrínsecas a isso. Vejamos os versículos 9 e 10. 9 a parte B e o 10. Por que é que você é tudo isso? Por que é que você goza desse privilégio? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não tínhamos privilégio nenhum, irmãos. Nós não éramos povo de Deus. Nós não éramos sequer filho de Deus. Falamos isso anteriormente, por exemplo. Nós éramos filhos da ira. Mas, pela sua graça, agora estamos unidos a Cristo. Nós somos alcançados pela misericórdia para esse objetivo, proclamar, ser um arauto de Deus, proclamar a sua palavra, tanto com as nossas vozes como com as nossas vidas. Por isso que Cristo disse lá em Mateus: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Aí diz no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo da gente desfrutar desses privilégios. Devemos honrar, irmãos, essa misericórdia que nós recebemos. Devemos honrar. Não devemos nos comportar como determinadas pessoas que se encontram nas igrejas, que agem como cristãos nominais. Alguns foram batizados, recebidos na membresia, mas nunca passaram pelo novo nascimento. Há pessoas que gostam das refeições em comum, das brincadeiras, das atividades de comunhão, mas não têm o verdadeiro prazer na casa de Deus, de cultuar, de orar. Não sentem a necessidade de estar aos pés de Cristo, orando, estudando, ouvindo a palavra. Há muitos que não lutam pela igreja, não doam suas vidas pelo reino, nem vivem nessa terra como forasteiros peregrinos. Eles vivem como turistas. Que Deus nos faça entender, irmãos, os privilégios de ser um eleito de Deus. Amém. Vamos orar.